relatório. Ela foi dividida em 4 partes. Primeiro, nós iniciamos com a pesquisa na internet, sites, artigos, para que nós pudéssemos ter uma visão de como funciona o call center e o motivo pelo qual ele foi criado. Depois, nós partimos para uma pesquisa acadêmica. Inclusive, eu quero fazer menção até do autor Roberto Madruga, que é um exímio escritor no que diz respeito à gestão de call center, que a sua obra literária foi de grande ajuda para que nós pudéssemos desenvolver o trabalho. E depois que nós já tínhamos uma bagagem de conhecimento teórico, nós partimos para um conhecimento prático. Nós tivemos a oportunidade de visitar 2 grandes empresas que executam as suas atividades na cidade de São José dos Campos. E isso foi muito interessante, porque nós podemos conhecer o dia a dia do profissional do call center, todo o material que compõe uma central de call center e até a relação entre os funcionários, e isso também foi de suma importância para o desenvolvimento do trabalho. E por fim, nós elaboramos um questionário com a ideia de ouvir a voz do funcionário, conhecer um pouco mais das experiências vividas na central de atendimento, dos atendimentos prestados. Nós trabalhamos também um questionário com os clientes, pessoas como eu e você, que ligam para a central de atendimento, e tudo isso, esse leque de informações, nos possibilitou elaborar o trabalho e, consequentemente, elucidar sobre o tema nessa tarde. À medida que realizamos durante o trabalho, montamos um programa que mostra como seria o Brasil ideal dentro do call center, onde o primeiro pilar seria a contratação dos funcionários, o segundo seria o treinamento e a conscientização da lei NR17, que rege o call center. O terceiro, o acompanhamento psicológico, e o quarto seria o incentivo ao diálogo. Com todos esses fatores, conseguiríamos um operador saudável, motivado para realizar o seu trabalho. Bom, é fato que grande parte da população brasileira utiliza o serviço do call center, seja por serviços básicos que existem dentro da casa de cada brasileiro, como internet, TV, telefone. E o call center ele foi criado exatamente para isso, para ser uma ponte entre o cliente e a empresa, para fazer a ligação entre essas 2 partes. Ele tem servido a esse propósito. No entanto, informações oriundas de órgãos ligados à sociedade, como o PROCON, que é o órgão de proteção ao consumidor, e a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicação, nos mostram uma crescente no que diz respeito às reclamações do IBER, nos mostram uma crescente no que diz respeito às reclamações, às atividades realizadas dentro do call center. E o cenário que nós encontramos, ele nos inspirou a dar tema ao trabalho. E o questionamento ele é bem pertinente. Call center, um meio eficiente de comunicação com o problema social. A hierarquia mostra o grau de responsabilidade dentro de uma organização, onde no call center tem o gerente, que é responsável por todas as atividades executadas dentro do call center, o coordenador que faz a interface dos clientes com a operadora, o supervisor, ele tem diretamente contato com o operador, o monitor de operações. Ele tem a responsabilidade de fazer os operadores baterem suas metas, monitor de qualidade. Ele fiscaliza as ligações para assegurar que a gravação está sendo correta. O operador que faz contato direto com o cliente. Bom, o atendimento ele é dividido basicamente em 3 partes: o ativo, o positivo e o misto. O ativo é quando o operador ele liga para o cliente para saber oferecer produtos, para falar sobre promoções ou para perguntar para o cliente se está satisfeito com o produto ou serviço que ele adquiriu. O positivo é quando o cliente liga para a organização para fazer reclamações ou para pedir informações. E o misto é a junção tanto do ativo quanto do repetitivo, no qual esse ainda não foi implantado, porque a quantidade de ligadas é muito maior, porque o funcionário ele vai tanto ligar quanto repetir. Ergonomia é a adequação do trabalho ao trabalhador. Em outras palavras, é adequar tanto os processos de trabalho quanto o ambiente de trabalho. E às vezes até mesmo os equipamentos utilizados para evitar que a saúde do colaborador seja afetada em função do serviço. Um dos pontos mais criticados dentro do call center é justamente a falta de ergonomia. Muitas vezes o funcionário não recebe ou o devido acompanhamento para
executar as ações corretas ou então não recebem um equipamento adequado para proteger sua saúde. Um dos principais problemas causados pela falta de ergonomia desse call center é a conhecida como a lesão por esforços repetitivos alérgicos. E entre alguns das principais doenças causadas pela alergia está a tendinite, e é muito voltada principalmente ao desgaste da cartilagem existente entre as articulações. Outro problema são os desvios da coluna, a escoliose, a lordose e a cifose. Todas elas consistem em uma curvatura que a coluna faz devido a um posicionamento errado que a pessoa assume. Todos esses fatores estão contidos dentro da NR17, que é a norma que regulamenta o funcionamento do call center, mas muitas vezes ela não os colaboradores não são bem informados a respeito dessa norma. Bom, o funcionamento do call center. Mediante ao questionário que nós realizamos, tanto com funcionários quanto com clientes, nós buscamos elaborar dois campos de visão. O cliente ao entrar em contato com o call center e o call center ao receber a ligação. Bom, o cliente ao entrar em contato com o call center, ele tem uma visão de expectativa, tem uma visão de resultado, de ter a solução da sua solicitação. Bom, o call center, o atendente ao receber a ligação, ele tem algumas obrigações, ele tem alguns objetivos a serem cumpridos, como por exemplo, o TMO, que é o tempo médio de operação, é a média de tempo para fechar o atendimento diário. Ele recebe a ligação e já começa com esse objetivo. Bom, um dos pontos também apontados na pesquisa que nós realizamos foi a questão das metas. Metas para receber ligações, metas para realizar ligações, metas de produtos vendidos. Isso foi um dos mais citados no questionário que nós realizamos. E também a questão do fluxo de ligações também foi bastante destacado. E isso tudo resulta em uma visão de estresse. Então, se nós juntarmos uma visão de expectativa do cliente com a visão de estresse, em alguns casos, de alguns funcionários, a possibilidade de haver o choque é realmente muito grande. Aqui, uma representação da pirâmide de necessidades de Maslow, em que ele classificou as necessidades humanas, tendo na base as necessidades necessárias para a sobrevivência e no topo as que estão mais voltadas à realização pessoal. No caso, fisiológicas são voltadas às necessidades de sobrevivência, alimentação, respiração, e dentro do call center seria todo o atendimento pronto para garantir a saúde, médicos, psicólogos e até mesmo a garantia de uma alimentação mais adequada. Em seguida vem a segurança, que é a necessidade do indivíduo se sentir seguro no local onde ele está. Ele sentir que não vai sofrer problemas de saúde ou pressão psicológica, ou até mesmo risco de sofrer algum dano no próprio corpo decorrente da falta da base anterior. Em seguida vem a necessidade social, o amor ou o relacionamento. Uma pessoa tem que se sentir parte de um grupo, parte de uma organização para que ela se aplique a ela. Em seguida vem a necessidade de estima, em que a pessoa tem que estar motivada para poder querer fazer parte da organização. E a última é a realização pessoal, que só se realiza com todos os outros pilares já feitos. Que é quando a pessoa começa a almejar algo dentro da organização. O principal problema é que inicialmente não tem a necessidade fisiológica, muitas vezes ele não é atendido adequadamente com a cuidando da saúde. Isso perde a segurança, porque ele sente que sua saúde vai ser prejudicada, a sua saúde psicológica vai ser prejudicada. Ele não vai querer se socializar, ele não vai se sentir motivado para querer trabalhar nessa empresa e automaticamente ele não vai ter nada a almejar lá dentro. E isso tudo gera o atendimento que muitas vezes nós recebemos do call center. Bom, a comunicação entre o call center cliente e cliente call center vem sendo vista como uma comunicação desgastante, pois há ruídos na comunicação que impedem a transferência correta dos dados. Esse ruído acaba acarretando um grande número de reclamações nas centrais de atendimento, até mesmo no Procon e na Anatel. Podemos contar também que dentro das centrais existe o estresse entre os colaboradores e os clientes por causa desses ruídos. A partir deste ponto, podemos dizer que a nossa problemática pode ser avaliada a partir de dois pontos: o ponto da organização e o ponto de vista do colaborador.
pode ser considerado um ciclo de prioridade ou ciclo de vida da organização. Seu ciclo inicia principalmente quando a organização alcança o seu lucro. Este, por sua vez, é visto como o objetivo principal da empresa, portanto, ele fica no topo. Logo depois, a organização pensa em seus clientes. Essa forma de pensamento é um pensamento linear, da forma que toda vez que um cliente liga para a central e ele é atendido, a organização supõe que o seu problema foi resolvido perfeitamente. As suas instalações. A organização procura manter as suas instalações com equipamentos necessários para manter o seu funcionamento diariamente e permanente, sendo que na lei NR17 existe um parágrafo que diz especificamente que a organização deve manter a qualidade desses equipamentos. E como parte da organização manter somente os equipamentos para funcionamento, muitas vezes esses fogem do grau de qualidade necessário. Os funcionários são vistos como meras ferramentas que ajudam e auxiliam a empresa a alcançar o seu objetivo. Não vou discutir o colaborador. Para que ele consiga exercer a sua função, ele precisa de um bom ambiente de trabalho. Esse deve ser tanto físico quanto psicológico. No ambiente físico, conseguimos encontrar algumas áreas, no qual a NR17 analisa parâmetros para que as empresas devem seguir para evitar essas falhas. No ambiente psicológico, de acordo com o pesquisa realizada, em algumas espécies de investimento aqui em São José, conseguimos encontrar que um dos maiores problemas é o estresse, que poderia ser amenizado se as empresas ficassem aquele máximo que o Edson citou. Bom, a nossa proposta de solução tem como pilar a teoria de massa contributivista e a lei NR17. De forma que, se a organização fosse seguir a nossa proposta, ela teria que repensar o seu ciclo de prioridade, de forma que as instalações deveriam vir em primeiro lugar, garantindo assim a qualidade dos equipamentos, tanto do ambiente físico e dos equipamentos da organização, de forma que as necessidades fisiológicas dos funcionários seriam garantidas. Os funcionários deverão passar por treinamentos para qualificar os seus serviços e deverão participar de dinâmica de grupo. Essa dinâmica vem visando melhorar a comunicação, tanto interna como externa da empresa. Os clientes deverão ser vistos com problemas mais abrangentes do que apenas o linear, e a organização deve pensar neles de forma correta. A partir do momento que, quando eles ligam, o problema tem que ter todo um processo para a sua solução, e não simplesmente ligou o problema para solucionar. E com base nas melhoras anteriores nas instalações e nos funcionários, logo o cliente vai ver a melhoria, vai ter um melhor atendimento e o seu problema vai ser melhor solucionado, com melhor agilidade e eficácia. O lucro deverá ser visto como consequência de todo o trabalho realizado pela organização. Por fim, podemos concluir que o call center, desde a sua interação ao mundo, desde o seu surgimento, deve ser visto não somente como um problema social, mas sim como um meio eficiente de comunicação e que abre portas para muitas melhoras e muitos possíveis pensamentos, como o atendimento misto, que é um novo projeto deles. Mas antes deles evoluírem para tal patamar, eles devem pensar nas soluções a serem implementadas para melhorar os atendimentos já existentes. De forma que hoje existem novas leis e novas regras para call center surgindo a todo momento, e a lei NR17 se torna uma lei flexível à interação humana. E, por fim, gostaria de agradecer a professora Daisy, que esteve conosco durante todo o processo, agradecer a presença da banca, dos familiares, dos professores que estavam presentes e dos amigos, que nos ajudaram em todos os momentos de dificuldade e que puderam ter nesse momento aqui hoje no início social. Falar desse negócio.